Alô, alô, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. Um podcast com gente muito ilustrada aqui na TV Metropolitana de Piracicaba, no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba e também no canal próprio do Ilustre Podcast. Toda quinta-feira, às 8 da noite, temos um episódio novinho em folha aqui na TV Metropolitana e no canal do Ilustre Podcast. E a gente vai fazer aqui a parte 2 de uma conversa, de um papo muito legal, muito produtivo e que deu gancho para um outro tipo de pergunta aí que muita gente vai se fazer e que nós vamos responder aqui. Como publicar um livro? O Ilustre Podcast está trazendo de volta, depois de menos de um mês, olha só. Estamos trazendo de volta aqui a editora, produtora editorial, revisora, Érica Alonso. Seja bem-vinda mais uma vez, Érica. Olá, meu xará, tudo bem? Boa tarde, muito obrigada por esse repeteco. Acho que vai ser bem legal, porque é uma curiosidade mesmo que as pessoas têm. Vamos falar um pouquinho disso daí. Um pouquinho, eu diria, não só, né? Um poucão, que poucão, a curiosidade é imensa, né? É verdade. Muito bem. Érica, no final, como eu comentei agora, né? Esse gancho para... A gente começou primeiro falando, na primeira conversa que a gente teve, né? Do ofício da editora, da produtora editorial. Como é que do lado da editora é feito um livro, é produzido um livro. Desde a chegada do original lá, hoje por e-mail, né? Do autor do livro, a preparação que o livro, esse original, passa nas mãos da editora até chegar nas livrarias físicas ou virtuais, os exemplares impressos, né? Só que agora a gente vai falar do lado do autor, né? E do autor iniciante, aquela pessoa que escreve talvez desde muito criancinha, né? E tem uma vontade danada de ter o seu nome estampado, impresso na capa de um livro bonito, bem impresso, e sonha em fazer com aquela obra um sucesso tão ou maior que um livro do Paulo Coelho. Aqueles sonhos, talvez, juvenis da pessoa, né? Ela projeta lá em cima lá a expectativa dela de publicar uma obra e essa obra fazer um sucesso, ser um objeto de reconhecimento, esse autor, essa autora, né? Então, a gente vai desenvolver esse assunto, mas vamos começar aí pela pergunta fatal aí. Como publicar um livro, Érica Alonso? Olha, Ico, hoje posso falar que hoje em dia, comparado a alguns anos, isso está um pouco mais fácil no sentido por causa das gráficas que imprimem sob demanda. Quando eu comecei a trabalhar, e a gente retoma um pouquinho, né, aquele papo da nossa primeira conversa, lá no primeiro podcast, quando eu comecei a trabalhar lá na Editora Moderna, em 2001, há quase 25 anos, as tiragens de livros elas eram muito altas para baratear custos. Então, as tiragens eram de 2.000, 3.000 exemplares, era coisa muito grande, porque precisava baratear, e só se barateava com uma tiragem muito alta. Hoje, nesses nossos dias agora, existem as gráficas digitais sob demanda que você consegue imprimir 1 exemplar, 5 exemplares, 10 exemplares. Então, isso torna o trabalho mais fácil e o caminho para o autor também, o caminho para ele chegar nisso é muito melhor. Então, as etapas editoriais, elas continuam, elas são mantidas, o livro precisa passar por um trabalho de texto, que é aquela nossa conversa do copydesk, da preparação de texto.
o livro precisa de ter uma cara, né? Que cara o meu livro vai ter? É aí que entra o projeto gráfico, uma edição de arte, tudo isso não se perde, isso é mantido, o livro, o texto, né, o original, como a gente costuma dizer, ele passa sim por essas etapas, a capa, a criação da capa, mas na hora de decidir a gráfica, o papel, essa parte que sempre encareceu demais de papel e gráfica, isso hoje se facilitou muito, entendeu? Então, assim, para esse autor que tem o sonho, olha, às vezes, se ele tem essa pretensão, né, de atingir um Paulo Coelho, alguma coisa, é outra história. Mas muitas vezes ele só quer realizar, às vezes ele tem outra profissão, ele trabalha com outra coisa, mas ele tem sim aquele desejo. Olha, eu quero tirar esse texto da gaveta, esse texto que, como bem disse você, escreve lá na juventude, ou venho escrevendo, porque é um hobby, as pessoas escrevem, né? Eu quero escrever minhas poesias, meus contos, as minhas crônicas, né? As minhas impressões cotidianas, e tenho, por que não, um sonho de colocar isso no papel. Claro que tudo pode acontecer. De repente, esse livro se torna, assim, um sucesso de público, de crítica, e ele atinge um patamar que nem ele estava esperando. Mas, muitas vezes, é só o desejo. E aqui eu vou mostrar um exemplo. Por exemplo, acho que a gente está um pouquinho, a internet oscilou um pouquinho. Esse livro aqui, por exemplo, ela é uma arquiteta. Ela me procurou porque ela tinha esse sonho, e não é um livro pequeno, tá? A gente está falando aqui de 256 páginas. Ela tinha essa história escrita, que é uma história que conta a família dela, conta a história da família dela. Ela é uma arquiteta bem-sucedida, mas ela tinha o desejo de colocar isso no papel. E ela bancou todos os custos. Eu entrei nesse projeto como revisora, eu não fui a produtora editorial da obra, ou seja, eu entrei só na parte da revisão, ela que cuidou da diagramação, do projeto gráfico, da capa, foi atrás de gráfica, então eu não produzi a obra como um todo, eu fiz uma das etapas. E aqui é o resultado disso que a gente está conversando. Na época, eu me lembro que ela falou que ia fazer uma tiragem de cerca de uns 100 exemplares, porque isso estava perto do Natal, então ela reuniria a família e iria presentear os familiares. Então, essa foi a pretensão dela. Eu não conversei mais com ela depois para saber, olha, foi sucesso de crítica, todo mundo gostou, você vai fazer uma tiragem maior, pretende vender? Esse foi um caso de um desejo, um sonho de colocar no papel uma história familiar e de presentear esses familiares. Então, assim, é possível fazer. Está aqui o resultado, ficou muito bem produzido, a qualidade de papel, de tudo, qualidade gráfica, de impressão. Então, esse foi um resultado, foi uma situação. Certo. Ô, Érica, você falou de números, né? Que... há décadas atrás, mais no começo lá da sua atuação, né, no mercado, as editoras faziam tiragens vultosas, aí, digamos assim, 2.000, 3.000, para compensar o custo da obra, porque as máquinas, elas são... É caro você manter uma máquina numa gráfica, né? Uma impressora numa gráfica. Elas eram rodadas em offset, como se fala, aquelas tiragens grandes. Hoje a gente faz a tiragem em gráficas digitais, por isso que é bem mais barato, né? Não precisa ser uma tiragem enorme, que compense exatamente o que você falou, de deixar uma máquina ligada, muita gente ali trabalhando, tem tudo isso. Então, e assim, e você agora citou um exemplo da realidade mais recente aí de uma possível alternativa de tiragem, vamos dizer uma tiragem, nem sei se o termo é esse, o correto, mas dá uma ideia da dimensão, né? Uma tiragem mais doméstica, assim, Sim, 100 exemplares, né? E ela tinha, mesmo que atingisse, digamos, apenas a família dela, eu acredito que 100 exemplares, as pessoas não têm noção de como
100 exemplares é bastante, né? É bastante, sim. É que, né, quer ver, o livro dela, ó, foi de 2019. Então, a gente está falando de ainda 5 anos. Hoje está mais fácil ainda. Pode ser que naquele momento ela não teve um custo tão atrativo. Então, imprimir, de repente, 50 e 100 daria a mesma coisa, porque às vezes isso acontece, viu, Sim. Érico? Às vezes você vai imprimir 20 ou 40, o custo é quase o mesmo, então você imprime logo 40. Essa foi uma situação interessante. Eu entrevistei aqui, olha como que a gente vai, tá aqui no podcast até meio sem querer, assim, conduzindo muito as entrevistas trazendo escritores, né? Eu trouxe aqui 2 escritoras aqui de Piracicaba, a Simone Michi e a Vanna Narval. Você não conhece, mas a Simone é escritora infantil. Ela publicou um livro por uma editora de São Paulo, não vou me recordar agora, acho que é ligada a Marco Zero, que é um bruxinho meio na linha do Harry Potter, que é o Hazanik. E foi um livro que foi muito bem. Mas a maioria das edições da Simone, pelo menos as mais recentes, ela publica por esse sistema de tiragem sob demanda. E a Vanna Narval é uma musicista e que ela publicou um livro sobre a Banda União Operária de Piracicaba, que deve ter muitas bandas desse tipo parecidas aí pelos interiores do Brasil, né? Aquela banda que a gente associa mais a coisa da banda militar, sabe? Sim. Então ela fez, a partir da tese de mestrado dela sobre a Banda União Operária, ela também fez um livro sob demanda. Ela estava dizendo aqui na entrevista que ela me deu aqui, papo que a gente bateu papo aqui, que ela pediu para a editora 60 exemplares, comprou 60 exemplares para fazer a tarde de autógrafos, né? E, sim, tipo, eu posso dizer porque ela falou aqui, ela não vendeu tudo. Sim, então, sim, por aí você vê que são 60 exemplares, 100 exemplares, 200 exemplares, já é considerável, um número considerável, né? Eu fico pensando, sabe em quê? Eu tenho muitos colegas que publicaram álbuns de quadrinhos via edital de incentivo, do PROAC. Sim. E eu já vi muitos quartinhos de despejo dos estúdios desses colegas com aquele monte de caixa de livros, sabe? Enchendo o quartinho, né? E era essas quantidades aí, 100, 200, sim, 500. É bastante. Né? É muita coisa, né? Então... Porque, olha... Pode falar. Não, pode ir. Não, porque olha só, Érico, né, me ocorreu agora o seguinte, né? Nós estivemos juntos e nos conhecemos, inclusive, no lançamento do nosso amigo querido, sim, lá do Fernando Vítolo. Você concorda comigo? Você tem uma conta rápida, você tem 200 pessoas no auditório, um exemplo. Isso. Mas você não vai vender os 200 exemplares, porque você está falando ali de famílias. Então, de repente, tem um casal que chega, não vai cada um comprar um livro, o casal vai comprar um, para a família, para o casal, né? Aí tem lá uma família, um casal com 2, 3 filhos, porque eu observei isso lá no auditório. Então, você não vai vender um livro por pessoa, um livro por cabeça. Então, se eu estou acompanhada, eu vou comprar um exemplar. Né? Se você está acompanhado, você vai comprar um. Então, de 200 pessoas que estão ali, talvez você venda realmente 70, 80. Né? Isso se todas comprarem. Há uma coisa, há uma fala nossa que, assim, você num lançamento é de bom tom você, obviamente, comprar o livro para prestigiar o autor, que é seu amigo, prestigiar seu colega. Eu não consigo ir a um lançamento e não comprar. Porque, assim, eu estou lá para prestigiar e quero fazer o meu momento de tiete. Aí eu deixo de ser a Érica que trabalha na obra para ser a Érica fã do autor, a leitora, né, que quero ler, eu quero ter a minha dedicatória, né, a minha foto ali. Então, tem isso também. Mas não é todo mundo que vai ao lançamento e compra. Já cansei de ver lançamento. Tanto como você falou, é só fazer a conta. Você tem 100 exemplares.
puxa, a casa está cheia, o auditório está cheio, a livraria está cheia, mas será que todo mundo comprou? Certamente não. Tem esse fator também, né? Pois é, mas nesse lançamento aí, a gente está se referindo, para quem não sabe, ao lançamento do manual do New Rádio, que Isso. é um lançamento que os autores são o Fernando Vítolo, o Heródoto Barbeiro e o Nilo Frateschi Júnior. E eu participei dessa obra com tirinhos do meu personagem Dito Bendito, meio que ilustrando a maioria dos capítulos do livro, né? E eu participei dessa manhã de autógrafos com uma pequena malandragem da minha parte, que consentida pelo Fernando Vítolo, lógico, né? Que foi desenhar caricaturas no final de cada exemplar, na página final de cada exemplar, que era uma página em branco, né? E certamente como eu participei isso... da obra com os quadrinhos, vamos dizer que eu me senti meio autor da obra também. Sim. E falo mais, eu acho que isso também, aí é uma opinião minha, tá? Uma opinião pessoal de quem estava lá no dia do lançamento, uma manhã deliciosa. Isso foi um gancho também para as pessoas comprarem, eu penso, porque você fala, puxa, além de eu ter a obra, pegar os autógrafos ali desses 3 grandes autores, ainda vou ter uma caricatura, que legal. Se eu não estava pensando em comprar, agora eu quero comprar, porque eu quero ter a caricatura também. Então, uma coisa puxa a outra, Érico, não tenha dúvida disso. E assim, o legal da caricatura ao vivo, independente de estar inserida um livro ou não, a movimentação, o povo é muito curioso. Sim. Então, você falou que uma coisa puxa a outra e uma pessoa puxa a outra também, porque a caricatura ela gera uma movimentação que as pessoas ficam muito curiosas para acompanhar, né? O que está acontecendo naquele canto lá, né? Não, tinha mais gente em torno de você ali do que com os autores, em alguns momentos, porque é incrível, você está vendo o cara desenhar ali na hora, em tempo real, que genial, né? Então, achei que foi muito feliz a ideia de vocês, né? De lá no lançamento ter esse... esse momento também, né? Você, um participante da obra, um cartunista, desenhista conhecido, está lá fazendo esse trabalho ao vivo, em tempo real. Foi muito bacana. Só para fechar esse assunto aí desse livro, né? Eu gosto de me engajar antes desse verbo virar modinha na internet, né? Assim como compartilhar, né? Eu gosto de compartilhar o projeto e de estar engajado nele, verdadeiramente, sabe? Porque eu acredito que, de alguma maneira, é uma parceria, né? Então, Lógico. não interessa se o livro não tem meu nome na capa, entendeu? Eu estou participando. Então, sempre que o autor permite, eu vento com esse tipo de ideia que valoriza a obra, né? A minha participação, eu não preciso ser protagonista, eu sou participante e eu quero que a obra dê certo, né? Claro. Então, se der certo para os autores, vai dar certo para mim, é uma troca, né? Sem dúvida. Então é isso. E, Érica, vamos voltar aqui para o nosso assunto, né? Aquele pobre autor, aquele autor idealista, aquele autor até com um sentido meio romantizado de publicar um livro, né? Eu queria fazer uma pergunta já para os autores começarem a chorar. Ô, Érica, qual é o gênero? Pode ser até uma opinião pessoal, mas eu acredito que você vai usar da sua expertise, de repente, para aconselhar. Não queremos ser estraga-prazeres, mas acho que algum ou outro espectador vai chorar inevitavelmente. Qual é o gênero que você não recomendaria para um autor se aventurar a procurar uma editora para publicar a sua obra genial? Então, a questão é assim, eu não sei se a pergunta, porque olha só, ele pode escrever poesia, ele pode escrever conto, ele pode escrever uma novela, um romance, isso aqui tudo dentro desse âmbito da ficção, certo? Certo. Esse livro que eu mostrei, por exemplo, isso daqui ele está um pouco puxado para o ficcional, embora eu saiba que é a história da família dela, com personagens fictícios. Mas eu acho que a pergunta aqui, Érico, é saber a editora que procurar.
entendeu? Eu Aham. acho que é um pouquinho diferente. É. Quando eu trabalhava na Moderna, e depois fui para a Saraiva, e depois fui para a Editora do Brasil, veja, são editoras essencialmente didáticas. É. Elas publicam ficção, publicam, mas ficção infanto-juvenil, que tem também como objetivo a adoção escolar, as compras de governo. Então, por exemplo, uma autora como essa daqui, se batesse na porta da Moderna, como muitos batiam, é claro que a Moderna não tem nenhum interesse em publicar isso. Porque a autora é ruim, o texto é ruim, nada disso. Simplesmente porque não é o foco da editora, não é o catálogo. Então, era isso que a gente, e eu no meu trabalho ali, na minha jornada de trabalho, uma das minhas atividades, um dos meus afazeres, era dar esse atendimento para esses candidatos a autores, Sim. justamente explicando, não tem nada a ver com a sua obra, a questão não é a sua obra, não é você, simplesmente aqui não é o catálogo adequado para isso. Isso é Aqui é muito uma importante editora você dizer, né, didática. Érica? Porque não é você não escrever poesia, por exemplo. É você Não, procurar uma não. editora que publique poesia, né? Exatamente, É, só que o autor, Érico, o autor, ele não sabe disso. Para a gente, né, para mim, que estou dentro de uma editora, para você que, de certa maneira, lida com isso, é, para você esse entendimento, essa conexão, bom, se eu quero publicar poesia, vou atrás de uma editora que publica poesia. é. Se eu quero publicar, quero publicar um livro didático, por que não? Né, eu tenho aqui meu entendimento de matemática, de redação, de geografia, vou procurar uma editora didática. Mas para as pessoas, assim, no dia a dia, isso não é tão, né, palpável. Então, como essas editoras didáticas, elas estão muito dentro de casa. Por quê? Por causa do livro dos filhos, dos livros didáticos. Então, são nomes conhecidos. Falar em Moderna, falar em Ática, em Scipione, Saraiva, Editora do Brasil, FTD, as pessoas têm esses nomes na cabeça. Então, eu vou procurar para publicar meu livro onde? Nessas editoras. E é onde não vai acontecer, porque a editora não tem interesse, simplesmente porque não é o catálogo dela, não é o foco dela, não é o nicho dela, entendeu? E aí, o que eu falava para os autores, que eu acho que é uma dica que hoje é muito mais válida ainda. Vá para dentro de uma livraria, vá para uma livraria e fala lá com o vendedor. Onde está aqui o setor, né, a prateleira de ficção mistério, de romance, de poesia, de religioso? Eu vou lá para a prateleira e vou começar a olhar os livros e vou anotar os nomes. Então, por exemplo, se eu tenho um livro de poesia, puxa, ele me indicou aqui a prateleirinha de poesia. Tem muita editora lá que faz poesia. Vou anotar o nome destas editoras, vou dar uma olhadinha aqui, né, naquela nossa página de créditos, que sempre nos ajuda, porque lá você tem os dados da editora, deve ter um e-mail de contato, um telefone, e é para essa editora que eu vou oferecer o meu material. Essa editora pode ter interesse, por quê? Porque ela está no nicho, ela já publica isso. Então, E, esse era um dos caminhos. Eu falava, olha, a editora não tem interesse, e não tem nada a ver com a qualidade do material, mas simplesmente porque aqui não faz parte do catálogo. Mas você pode procurar editoras que se interessem. Então, esse é o primeiro passo. Vou procurar editoras que dialoguem, que tenham a ver com o que eu publico. Agora, um segundo passo, e a caminhada continua árdua. Uma coisa, Érico, é a editora receber originais de autores conhecidos, autores consagrados, autores que já são da casa. Outra coisa é ela receber um original do fulano Beltrano, como você bem pôs aí na nossa capinha. Então, assim, a editora, ela tem também uma meta de publicação, seja mensal, semestral, anual. E aí tem aquele peso do comercial. Eu vou publicar uma obra de alguém que já está dentro da casa,
de que já tem um certo nome no mercado, já tem uma consolidação, ou vou apostar aqui totalmente em alguém inédito, desconhecido? É claro que se tiver ali uma qualidade, algo que a editora enxergue, porque todo mundo começou um dia assim, né? Autor, você fala de Paulo Coelho, um dia ele começou com uma obra que caiu nas graças, foi para a segunda, terceira e assim foi. Então, tem muitas nuances aí. A editora fala, olha, eu vou apostar nesse autor inédito porque o material dele tem muita qualidade. Então, eu vou apostar, vai ser a minha aposta do ano. Né? Então, segundo passo, primeiro, vou procurar uma editora que tenha a ver com o meu material, que tenha a ver com aquilo que eu estou escrevendo, no sentido de gênero mesmo, de nicho. O segundo passo é essa editora, então, que tem a ver realmente fazer uma avaliação e resolver apostar, ou simplesmente, olha, vou recusar, porque, enfim, vou recusar. E aí você tem o terceiro passo, Érico, que é onde a gente começa a entrar na questão da autopublicação e numa publicação independente. Ou seja, o autor, ele não quer ficar esperando a boa vontade das editoras ou esperar que a editora dê uma chance para ele. O que ele vai fazer? Vou criar o meu próprio selo, que foi o que a minha querida, que ela é uma amiga, inclusive, a Ana Dantas, roteirista, jornalista, autora de mão cheia, resolveu fazer. Ela cansou de ficar esperando a editora aceitar ou não o material dela. Ela criou um selinho, vou até aproximar mais aqui, chamado Maria Moringa. Ela criou esse selo editorial e hoje ela está publicando suas próprias obras. Com o maior capricho, não deixa nada a desejar de um livro que você vê na livraria. Tá vendo? Ó, ilustrado, super bonito. Esse é um. Esse eu também participei como revisora. Olha que bonito. Infantil, olha ó. Isso. Formato grande, 100% ilustrado. Tá vendo? Uhum. Um livro super bonito. Então, ela criou o selo dela, Maria Moringa. Hoje ela publica as obras dela. Ela está consolidando uma rede de vendedores, distribuição. Ela vive na Bahia. E ela está buscando o próprio caminho, quer dizer, não quero ficar na mão das editoras. Agora, é claro, eu vou bancar todos os custos, sem dúvida nenhuma, e vou vender. Vou formar vendedores, vou para a porta de escola, e ela tem toda uma tratativa, né, de distribuição. Aí eu não vou entrar muito no mérito, porque essa parte de distribuição e de comercial, ela é um pouco mais delicada, eu nunca atuei nisso. Uhum. E como diria uma antiga chefe minha, fazer livro é fácil, difícil é você vender e distribuir, olha o tamanho desse país. Né? Você entra numa livraria, a livraria está abarrotada até o teto de livro. Então, como eu faço o livro chegar no público? Isso depois a gente pode até pensar em chamar alguém para vir conversar com a gente dessa área mais comercial e de distribuição. Sim. Porque aí você está falando já de uma outra coisa, entendeu? Eu aqui, Érica, estou na seara da produção do livro, das etapas de publicação e de como esses autores estão correndo atrás aí dos seus sonhos e dos seus objetivos. Essa parte de distribuir, comercializar, é uma outra etapa muito importante do processo, que a gente pode, talvez, depois falar disso, chamar um outro convidado. Legal. Nossa, é um universo gigante, né? Numa resposta você já falou, já tem muitas pontas aí que a gente pode explorar, né? Sim, porque mas deixa eu te falar uma coisa. Eu chegar na editora, poxa, não é aquela editora, ela me bateu a porta. Sim. Vou para a editora que poderia se interessar, mas ela também não quer, seja porque ela já tem muito original para publicar, não sou conhecido ainda. Vou desistir? Não vou. Mas aí eu vou ter que bancar literalmente esse meu sonho, entendeu? Então, mas você sabe, ia falar, essa maneira de já começar a ter uma compreensão do processo como um todo, desde a criação da obra
até a impressão e passando pela comercialização e distribuição, eu acredito que para quem esteja disposto, é um aprendizado muito rico, sabe? Porque você tem a compreensão do processo todo. E eu me identifico muito com essa postura assim de vai atrás e se vira, sabe? Porque eu comecei, eu publiquei muitos livros como convidado, participante. Não cheguei ainda a publicar livro meu, só meu, né? Mas já no meu caso, eu sempre fiz acontecer quando eu não tinha os espaços convencionais de mídia para me movimentar com o meu trabalho, sabe? Então eu também criei muita publicação, muita na área do humor, né? Muitas na área do humor gráfico e tudo. Desde que eu comecei em mídia tradicional, em jornal, ao mesmo tempo eu fazia publicação independente também. Então essa história do processo, eu já desde muito cedo eu já tenho essa compreensão até de direcionamento, de público-alvo e muita coisa, né? Então, para quem está disposto, é um aprendizado, né? Essas etapas todas. Claro que a gente não domina todas as etapas, a gente tem que procurar as pessoas que fazem, por exemplo, se você não é um ilustrador, você vai buscar um ilustrador, um designer, né? Então, como eu não sou da área visual, eu não sou designer, eu não sou de arte, mas eu conheço muitas pessoas, então eu consigo tocar uma produção independente, porque eu consigo reunir. Então, por exemplo, o autor diz assim para mim, esse candidato, essa pessoa, esse autor que fala, Érica, não vou ficar esperando editora, estou aqui com uma reserva, vamos bancar essa produção. Então, assim, eu consigo conduzir todo o processo, como eu conduziria dentro de uma editora, porque eu consigo chamar um designer para trabalhar com a gente, um capista, um ilustrador, tenho contato em gráfica para fazer orçamento, para fazer tudo. Então, assim como dentro da editora eu recebo o original e recebo da gráfica, se eu tiver um candidato autor, né, se eu tiver esse autor que tem esse desejo, eu consigo trabalhar com ele em todas as etapas e entrego para ele da gráfica. Esse daqui é um exemplo bom. Esse aqui é o Chão de Cabelos, do Pacheco. O Pacheco é um senhor que hoje tem mais de 80 anos. Olha. E ele foi um grande cabeleireiro das décadas de 70 e 80, com uma história brilhante. E ele tinha muita vontade, aquela história, né? Ele tinha muita vontade de pôr essa história no papel. Não é que agora, com 80 anos, quero ser um escritor. Até pode acontecer, volta para aquilo. Vai que faz sucesso, vai que uma editora falou, traz para cá, deixa eu fazer agora a segunda edição. Mas ele continua cortando o cabelo até hoje, e ele queria simplesmente, no aniversário dele de 80 anos, ter esse livro para comemorar. Nós começamos a produção desse livro, tem várias fotos aqui dele, ó. Eu fiz a edição e revisão de texto, chamei uma colega, uma amiga, para fazer a edição de arte, projeto gráfico, diagramação. A capa foi feita pelo sobrinho dele, conseguimos imprimir, foi uma tiragem um pouquinho maior, se eu não me engano, acho que de 200 exemplares, e no dia que ele fez 80 anos, olha, foi 19 de janeiro de 2020, a dedicatória aqui, no salão que ele trabalha até... Está aqui agora. No salão que ele trabalha até hoje, ele fez o lançamento lá, com bolo, com convidados, com colegas da área, e ele vendeu por um valor ali, eu nem vou dizer simbólico, mas um valor, nesse caso ele não presenteou, nesse caso não foi presente. Ele vendeu por um preço que pudesse, pelo menos, cobrir as despesas que ele teve. Então, assim, tem muitas possibilidades, né? Nesse caso, ele falou, eu tenho esse sonho, quero colocar no papel, não vou deixar de fazer isso, hoje tem essa possibilidade, e no dia, então, eu sei que até hoje ele vende ainda alguns exemplares, porque ele vai em feira de cosmético, olha só, 80 anos, atuante ainda, ele vai em feira de cosmético,
ele é convidado para algum lugar, ele bota os livrinhos na mala, na bolsinha dele lá e vende. Não sei por quanto ele está vendendo, se R$60, 70, não sei. E ele vende. Assim, isso já está pago, ele já pagou esse trabalho, ele me pagou os demais parceiros, isso está pago. O que ele vender agora é para ele. Então, assim, dá para fazer muita coisa. Que orgulho que deve ser, né, Érica? Olha, Sim. Tá aqui a minha história, né? É a história dele aqui, olha. A história de sucesso do cabeleireiro do século XX. Ele foi para a Europa, era jurado de programas, assim. Sim. A trajetória dele é belíssima. E, ó, um livro de 208 páginas. Muito bem cuidado, fotos, né? com Que uma linha do edição linda, né? tempo. Sim, é um livro que você pode achar na livraria. É como eu falo, é um livro que não... Porque também as pessoas podem pensar assim, mas vai ser uma produção caseira? Não, não tem nada de caseiro. Sim. Né? A única coisa que tem é que a gente não está dentro de uma editora, com aquela estrutura. Porque hoje é como a gente vem falando, a gente faz tudo assim, no virtual, recebo o arquivo, mando o arquivo. No caso do Pacheco, a gente fez vários encontros presenciais, até por causa da idade dele, porque a gente também queria se conhecer, então tinha essa possibilidade. E era super legal, né? Mas não tem nada de caseiro na produção. Você tem um projeto gráfico bonito, diferenciado, uma impressão de muita qualidade, sabe? Um papel com uma gramatura legal. É claro que isso impacta em orçamentos, né? Por isso que quando a gente faz um orçamento na gráfica, a gente faz, olha, eu quero com esse papel 80 gramas, 90 gramas, quero com uma orelha assim ou não, e depois você vai resolver, a gráfica faz o orçamento que você pedir, e ali você bate o martelo naquilo que seu bolso também pode comportar. É um caminho muito interessante, né? Porque eu imagino assim, Érica, nem imagino, eu observo isso há muito tempo, né? No Brasil, há um potencial sempre inexplorado pelo tamanho da população e o quanto ela não é devidamente alfabetizada, né? Então, é uma população imensa e o mercado editorial, mesmo que atinja muita gente, principalmente com os livros didáticos, né, que eu suponho que eles tenham as maiores tiragens, né, no mercado editorial, sempre é um mercado a ser muito mais explorado e que, pelas razões educacionais aí, o mercado não é explorado no tamanho que ele é mesmo. A população é muito maior do que os livros que são vendidos, né? Que ainda é uma porção pequena, né? Ínfima, na verdade, né? As pesquisas, elas trazem isso, né? Que se for pensar por pessoa, por brasileiro, um brasileiro não lê em média 2 livros por ano. Né? Tem essas pesquisas. Mas olha a Bienal aqui, né? Eu acho que a Bienal, ela foi um exemplo, ela é ainda um exemplo muito bom, porque foram 722 mil visitantes na Bienal. Ela bateu recordes de público, de livros vendidos, de expositores. Eu consegui um dia só a Bienal. Eu fui no último fim de semana, na sexta-feira. Aqueles corredores estavam lotados, e lotados de jovens. Os jovens, isso foi também, não sei se uma surpresa, mas o número de jovens da Bienal esse ano, comprando livro, adquirindo. E aí, quando a gente fala em Bienal, né, Érico, a gente não está falando de livro didático. Sim. Você está falando de livro de interesse geral, de tudo. Você tem ficção, você tem culinária, você tem livro informativo, você tem tudo, todos os gêneros, e a gente não está falando de livro didático. Ninguém vai lá para comprar um livro didático. Vai comprar um livro de interesse geral, de ficção, de não ficção, e a Bienal estava lotada e bateu recordes. Então, assim, isso mostra mesmo, e outra coisa, mostra o interesse das pessoas, sim, no livro. Também pequenas editoras, essas editoras alternativas,
tinha um stand lá chamado Fraternidade de Escritores, ou seja, um lugar em que vários autores independentes, desses aí independentes, se uniram para bancar aquele pedacinho de stand e levar seus livros lá. Vou levar meu livro aqui na mochila, o livro é meu, eu não estou por nenhuma editora. Trouxe aqui 20, 30 exemplares e vou tentar vender, vou convidar os amigos, vou divulgar na rede social, vou ter ali a minha tarde de autógrafo. Então, você via editoras maravilhosas, com seus estandes ali, as consagradas, né? Mas você via esse tipo de movimento também, e super legal, porque eu fui acompanhando na rede social, o lugar vivia cheio, porque os autores iam se revezando, cada dia tinha ali o seu momento, né? O seu pedacinho para autografar o seu livro, e os leitores iam, os seus amigos, os seus familiares, porque é assim mesmo. E é nisso, como você bem falou, pode chamar a atenção de uma editora maior e falar, opa, traz para cá esse livro que eu vou dar mais visibilidade para ele. Só que o caminho você já começou a pavimentar. Você não ficou esperando ali, uma editora vai me dar uma chance. Tem editoras que demoram meses para dar retorno. A culpa é da editora? Também não é. E aí eu vou falar, porque eu já estive desse lado também. As editoras, hoje em dia, não, porque hoje realmente vem via e-mail, via virtual. Mas, na minha época, entre Moderna, Saraiva e Editora do Brasil, até 2012, 2013, mais ou menos, as editoras recebiam pilhas de originais. Você tem que ter um funcionário só para ficar fazendo isso também, né? Porque as pessoas mandavam os originais sem a editora pedir, isso também é um ponto que tem que ser levado em consideração, as editoras não pediam, mas o candidato pegava o endereço da editora, botava lá o seu original impresso, mandava para a editora e ficava ligando. Eu sou aqui o Érico San Juan, tem um original meu aí, a gente tinha que procurar. Tá aqui. Aí, vocês vão publicar ou não? Oi? Tá em avaliação ainda. Ainda bem que eu nunca fiz isso, viu? A gente já sabia. Ainda bem que é hipoteticamente falando. Só um exemplo. A gente já sabia que não ia publicar, mas a gente falava, olha, ele está aqui em avaliação, aguarda um retorno do editor. Isso era uma loucura, porque a editora ela não podia simplesmente pegar esse original, jogar no lixo, ainda corria o risco de ser acusada de plágio. Olha só que legal. O cara manda uma coisa sem ninguém ter pedido, aí ele fica te ligando querendo saber se você já tem retorno, a editora tinha que devolver aquilo pelo correio, com aquela cartinha de praxe, aquela cartinha padrão, olha, agradecemos o envio, mas nesse momento não temos possibilidade de publicação. A editora tinha um custo enorme de correio, tanto que na época eu lembro que eu fiz uma pesquisa para apresentar até para minha chefe, eu entrei no site de várias editoras e no próprio site, algumas editoras já falavam, não estamos recebendo originais. Algo como, se você mandar, vai ser por sua conta e risco, e tampouco vamos devolver os originais recebidos, porque se chegava um calhamaço de original. Hoje em dia, certamente, isso não é mais feito, só que você também entulha o e-mail de um editor, de um produtor que está lá trabalhando nas obras que ele já tem contratadas, mas ele tem que dar retorno para esse candidato, percebe? Então, isso é uma parte, Érico, do trabalho que realmente muita gente desconhece. Sim. Mas é delicado, como você falou, é bem delicado, né? Mas isso não acontece, Érica, com editoras maiores? As editoras maiores não são mais assediadas, digamos assim? Sem dúvida. São porque são esses nomes, como eu falei, ou porque tem a memória, né, dos livros didáticos. Eu vou mandar para a Moderna, eu vou mandar para a FTD. Ou então, sou muito mais pretensiosa, eu vou mandar para a Companhia das Letras, vou mandar para a Intrínseca, vou mandar para a Sextante. Pode mandar. E realmente vai ter alguém ali
que vai responder, que vai fazer essa recepção, mas eu já adianto, isso demora, né? Porque imagine, você já tem o seu trabalho do dia a dia, dessas obras que já estão em produção, que já estão contratadas, com um contrato firmado. Então, o produtor ele já está trabalhando com isso. Imagina ele receber um monte de e-mail de originais para ele avaliar e realmente defender ou não ali uma publicação. Poxa, olha, esse original aqui realmente pode dar samba, parece que é um material interessante. Vamos dar uma atenção para isso? Pode acontecer, só que vai demorar muito para ele ter esse retorno, esse autor. Por isso... assim, eu acho que de tudo que nós falamos até agora, né, como a gente está falando, é um universo de 1000 possibilidades, né? Acho que talvez a maior lição, vamos chamar assim, para os iniciantes é que, para mim pelo menos, é que tudo tem um percurso, tudo tem um caminho. Sim. Ninguém faz sucesso do nada. Pode perceber, todo mundo pode dar uma atenção para as trajetórias de gente que um dia fez sucesso, até chegar naquele sucesso que muitas vezes define a vida da pessoa com aquele sucesso, teve um caminho para chegar até lá. Às vezes anos, décadas, né? Não que não se possa ter um estouro instantâneo de uma pessoa, de repente, muito jovem, explodir com algum sucesso, né? Mas, assim, a gente falou no começo dos livros feitos com... que editoras atendem autores fazendo livros sob demanda, né? É um caminho. Eu acho que isso daí é um início interessante, né? Vamos dizer, começar de baixo, sabe? Sim, sim. Eu acho que você pode alcançar até uma trajetória digna, sem explodir, sem de repente ser um best-seller, mas de repente você trilhar um caminho que você pode de repente conquistar um público, até pequeno, mas um público, né? Então o seu nicho, você conquistar um nicho próprio, até por que não, né? Sim. A minha primeira recomendação seria essa. Eu tenho um texto na gaveta, um texto aqui escrito na gaveta, modo de falar, porque antes era manuscrito, ficava na gaveta. Muita gente ainda deve escrever à mão, ou eu tenho um texto aqui no computador, armazenado, arquivado, bonitinho. Meu primeiro passo, que tipo de texto que é esse? É uma memória afetiva? É um trabalho... É uma poesia, é um conto, é um romance? Vou tentar, então, buscar editoras que estejam alinhadas com esse gênero que eu proponho, a primeira coisa. E vou tentar oferecer, isso pode, não tem nenhum problema, pode oferecer. Nas bienais, nas feiras de livro, você vê muito autor tentando fazer contato ali com os editores, olha, como eu faço para mostrar um trabalho, tal, tal. Então, esse ainda é um caminho válido. Quando eu dou a dica da livraria, é para isso, porque na livraria você tem uma grande vitrine de muitas editoras. Então, eu vou ali com o vendedor, olha, cadê aqui o pedacinho de mistério, né, de ficção científica? Ah, tá aqui. Vou anotar essas editoras que já publicam nessa linha. Vou tentar um contato. Segunda possibilidade, independentemente de qualquer editora, eu quero fazer... Seja porque eu vou vender, vou dar de presente, não importa, eu quero realizar o meu sonho. Então, eu vou buscar alguns contatos. Aí, no caso, teria que ser via um produtor editorial, porque é um caminho, né, de como eu transformo esse texto digitado ou manuscrito num livro. Então, o produtor, no meu caso e de tantos outros colegas, tem como fazer um orçamento de revisão, de projeto gráfico, de edição de arte, de possíveis ilustrações gráfica. Você precisa, então, para começar, de mais ou menos isso, para você, então, tornar esse projeto viável. Quer embarcar? Quer fazer? Quero. É uma possibilidade também. Alguns autores que começam com uma história, com 2 histórias, daqui a pouco vem, então, a possibilidade de vou criar o meu selo, né, que foi o exemplo que eu dei aqui da Maria Moringa, e tem mais esse outro aqui, que é uma gracinha, a Shirley Cesário. Ela também tem uma história muito legal, essa moça.
trabalhou na área financeira durante muitos anos, muitos. Quando ela foi mãe, ela viu na maternidade algo assim: quero contar histórias, eu sou contadora de histórias, vou contar as minhas histórias. E ela escreveu esse livro, que é o Quase um Pintinho, que eu revisei. Ela não está mais na área financeira e ela também criou um selinho, o BBJ. O livro dela é uma graça. Ela estava lá na Bienal, nessa fraternidade dos escritores, lá com os livros dela. Olha que gracinha. E hoje ela já está até publicando outros autores, que não apenas os textos dela. Ela cria uma comunidade, um network, né, da área dela, né? Exatamente. E aí, assim, eu conversei com elas hoje, porque a gente ia ter aqui o nosso bate-papo, e eu falei que ia falar um pouquinho do trabalho delas e tudo mais, e eu queria e era uma curiosidade, por quê? Tanto com a Ana Dantas, como com a Shirley, nos 2 selos editoriais, eu fui revisora, editora de texto, eu não fiz a produção, elas tocaram. Ou seja, eu não sei a tiragem desses livros. Uhum. Aí hoje eu dei uma de xereta, eu falei, meninas, vocês podem me contar, até para eu levar esse assunto. E eu fiquei surpresa, a Ana Dantas me relatou que ela fez uma tiragem de 500 exemplares, tiragem boa, grande, de editora até de médio porte, não é uma tiragem pequena, e a Shirley me relatou que ela fez uma tiragem de 300 exemplares, que eu também considero uma tiragem e tanta, porque eu estou aqui falando de 50, de 80. Então, assim, olha só, pessoas que estão bancando os seus sonhos, estão correndo atrás de espaços, vai ter uma feira, vou tentar pôr minha banquinha lá na feira. Bem que eu faça isso em grupo com outros autores, que é a tal da fraternidade, entendeu? Sim. É interessante, né, Érica? Eu acho que a gente poderia... Só reforço a qualidade da produção. Sim. Eu recebi esse daqui na semana passada, gentilmente a Carla me enviou pelo correio, eu fiquei impressionada com a qualidade do papel, com a qualidade gráfica. É como eu falo, é um livro que você encontra na livraria, é uma graça de livro. Hoje, eu acredito que está muito diferente até de antes da internet. É um marco, né? A internet é um marco no mercado editorial também, né? Hoje em dia até as tecnologias também permitem e o custo mais acessível, gráfico também, permite que os autores novos e os que se aventuram a seguir de forma independente no mercado e criarem o próprio mercado, eles têm praticamente os mesmos recursos que só as editoras maiores tinham, né? Exatamente, é isso mesmo, Érico. E aí eu só quero comentar só rapidinho mais 2 coisas aqui, porque o nosso tempinho já vai indo. Sim. Eu lembro uma coisa bem interessante de livro escrito por criança. Quantas mães eu atendi dizendo assim, ai, minha filha escreveu uma historinha tão linda. Claro, né? Eu sou mãe de uma menina de 8 anos. Claro que a história da minha filha é linda. E assim, ai, como que eu faço para publicar? Então, assim, dentro de uma editora grande, isso é muito, muito difícil. Teria que ser alguma coisa assim, uma criança, uma pequena famosa, né? Vamos colocar em linhas bem claras, bem sinceras. Talvez a filha de uma pequena famosa, uma pequena celebridade, teria um percurso mais fácil e rápido dentro de uma editora. Um material que fosse, de fato, excepcional, de um editor olhar e falar, nossa, que incrível, vamos fazer, vamos apostar. E hoje, volto para a questão, com a possibilidade de uma produção independente, essa mãe realiza esse sonho. Faz ali, vai ter a festinha do meu filho daqui a 6 meses, a lembrancinha de aniversário vai ser um livrinho escrito e ilustrado por ele, sim, porque dá para fazer, entendeu? Claro, eu vou bancar, isso tem um custo também, mas é possível. E aí, só assim, para fechar um pouco, talvez, né? Fechar, já deixando em aberto,
Eu estive uma vez no SESC, eu frequento bastante o SESC, gosto das propostas ali, das atividades gratuitas, tal, e tinha uma autora indígena fazendo um trabalho ali de contação de histórias ancestrais, aquela coisa da roda e tudo mais, né? E ela estava vendendo um livro dela, que foi publicado, se eu não me engano, por uma editora de Brasília. Eu até, como eu falei, comprei o livro para fazer a tietagem, tirei foto com a minha filha, com a autora indígena, que fez uma dedicatória. Tempos depois, essa autora me procurou, falando assim, Érica, eu tenho uns textos aqui na gaveta e quero revisar para tentar mandar para alguma editora. E se essa editora não se interessar, eu vou tentar fazer de maneira independente. Por quê? Porque eu vivo nesses eventos, né? Quase todo fim de semana eu estou contando história, estou em alguma oficina e as pessoas vêm me pedir o livro dessas histórias e eu não tenho. Eu falei, essa ideia é bárbara, porque você pode bancar essa sua produção, fazer essa tiragem, colocar os livros ali na mochilinha e quando você for para o evento, você vende. Só que nesse tempo que a gente ficou conversando e eu fiquei revisando as histórias dela, uma editora a procurou. Olha, foi um desfecho mais legal. Uma editora a procurou dizendo, olha, eu tenho interesse em fazer uma publicação. Até porque a gente vê esse movimento, né? A literatura negra, a literatura indígena, a questão da equidade e tal. E aí ela pegou, então eu revisei para ela, deixei tudo redondinho, bonitinho, e ela apresentou para a editora. Então estava em processo de avaliação e uma possível contratação por parte da editora. Mas ela mesma se tocou, ela falou, poxa, eu estou nos eventos, as pessoas vêm me procurar e eu não tenho material. Então eu vou fazer. Vai me custar um pouco nesse primeiro momento, claro, mas depois, se vender tudo, eu reponho o que eu gastei, e aí volta para aquilo que você falou. Uma editora pode abrir os olhos e falar, olha, ela está lá vendendo no SESC. Cada dia, cada domingo, ela vende 10, 15 exemplares, não sei. Vamos tentar dar uma chance e apostar nela, por que não? Então, é isso. O estímulo é muito importante, né, Érica? Eu ia falar duas coisinhas aí que tem a ver com o que você está falando. Eu acabei... não tem nada a ver com o assunto, mas fala dos estímulos, né? Eu fui fazer curso de radialismo, locução, porque eu vi uma palestra de uma radialista locutora. Então ela falou com tanta paixão, com tanto entusiasmo, eu tive a oportunidade, também me dei a oportunidade de ver, de prestigiar a palestra dela, isso me acendeu uma luzinha na cabeça, né? Então eu fui fazer algo, de repente eu acabo descobrindo um outro leque, uma outra possibilidade de comunicação para eu lidar com ela, né? Tanto que eu estou aqui fazendo podcast, né? Sim. Então, e tem outra coisa também que você falou da iniciativa e tal, das histórias escritas por crianças, né? Eu fiz oficinas de criação de livro infantil por crianças. O que era o negócio, a atividade? Eu ia para uma escola e propunha assim, olha, qual é o tema que vocês estão trabalhando com as classes de tal faixa etária lá? Tinha uma escola lá que estava trabalhando com o ipê amarelo, que em frente à escola florescia lá o ipê amarelo numa determinada época do ano, mas eles trabalhavam com esse tema o ano todo em sala de aula. Aí eu falei assim, vamos pegar 3 classes, eu reúno elas e a gente vai fazer uma historinha com as crianças sobre o ipê amarelo. Aí o que eu fazia? Eu ia lá, criançada, é o seguinte, eu vou lançar um desafio para vocês. Tem uma turma aí, tem uma escavadeira elétrica malvadona que quer derrubar o ipê amarelo. Aí o ecossistema em volta do ipê amarelo, os passarinhos lá, os bichinhos lá que habitavam a árvore em volta dela, o ipê, né? Iam impedir essa retroescavadeira malvadona de derrubar o ipê.
Então o desafio era esse que eu propunha para a criançada. Como que eles vão ajudar ao IP Amarelo barrar a ação da retroescavadeira malvadona? Aí o que a gente fazia? Aí eu falava para a criançada, a gente, a partir desse desafio, dava o desfecho da história, né? E também eu pedia para elas desenharem os personagens, né? Desenhar a retroescavadeira, o Sim. IP e os bichinhos em volta da árvore lá, que iam ajudar a retroescavadeira a não derrubar o IP, né? Aí o que a gente fazia? Dava o desfecho para a historinha a partir dessa premissa aí, né? E eu pegava esses desenhos, todos os personagens, as versões dos personagens desenhados pelas crianças, e a gente fazia uma exposição com todos os desenhos. Então, Aí o que a gente fazia? Eu editava o texto e escolhia algumas ilustrações das crianças para comporem o livro, que era uma folha A3 dobrada para o A5. Então você ia abrindo a folha e você ia lendo a história, ia abrindo e ia lendo, né? Com as ilustrações e tudo. E aí a gente pegava essa folha, que era uma folha A3, muito simples assim, com uma gramatura legal, colorida e tudo, que eu editava, também fazia design gráfico. E aí a gente fazia, junto com a exposição, uma tarde de autógrafos na escola. Fazia impressões desses exemplares, dobradinhos, que era um livro pôster, né? E eu escrevi assim na capa: esse livro foi criado por, em uma linha em branco, para não ter que listar todos os alunos, aí eles assinavam como autores. Então, Então é olha uma ideia legal. muito simples e que viabiliza literatura também, né? E que estimula, né, essa criança que eu quero continuar escrevendo, eu Ou quero desenhando, contar, né? ou desenhando, exatamente. E aí, numa dessa, eu já estava aqui pensando, né? Você monta uma coletânea dessa, porque tem escolas que podem ter essa possibilidade também, e realmente fazer uma impressão. Aí uma impressão um pouquinho mais, assim, digamos, profissional, de lançar esse exemplar mesmo, né? Mas você estimula essa criança a escrever. Tem crianças que amam escrever, que gostam. Pois é, e esse trabalho teve Também, desdobramentos. desenhar, lógico, os ilustradores vão nascendo daí, tá certo, né? Esse trabalho teve um desdobramento legal, que tem uma indústria aqui que é Dedini Indústrias de Base, aqui em Piracicaba, que é bem tradicional. E eu fui chamado para fazer uma oficina dessas, com esse mesmo estilo de trabalho aí com criançada, que eram filhos de funcionários. A gente fez uma cartilha de segurança do trabalho ilustrada pelas crianças, nos moldes desse trabalho aí. Então já gerou frutos, né? Sim, sim. E algumas empresas, elas promovem, né, o Dia das Crianças. Os pais podem levar as crianças no Dia das Crianças lá para a criança. A criança tem a curiosidade, como é a empresa do meu pai, como é um escritório, né? Então dá para fazer muita coisa. E isso pode virar um livro ilustrado, pode virar uma coletânea de pequenas histórias ilustradas. É bem bacana, viu? As possibilidades estão todas aí. Vamos fazer, né? E vamos, cada passo, trilhar cada passo aí, de repente a gente pode ter a nossa felicidade criando, né? Criando livros, fazendo literatura, difundindo a arte da escrita, né? Só não faz quem não quiser. O mundo está aí para mostrar que tudo é possível, né? Sim, é possível, dá para fazer com baixo custo. Né? Claro, alguma coisa vai custar, porque custa mesmo, isso não tem como também, mas é possível, né? É muito diferente de antes, que falava assim, nossa, mas é difícil, não dá. Não, agora dá, é possível, dá para fazer, dá para começar devagarzinho, sim. Né? Se tem esse sonho, se tem essa vontade, tem meios de conseguir concretizar, é plenamente possível. É isso aí. Muito bem. E com essa mensagem edificante, porém real, Érica, queria te agradecer pela segunda parte aí. Eu não sei se você vai querer dar gancho para uma terceira, mas eu agradeço as duas até agora, eu te agradeço muito, viu? E a gente vai colocar aqui o nosso tradicional slide aqui
da Érica Alonso, que é a maneira pela qual o nosso ilustre espectador pode encontrar a Érica no mundo virtual, quem quiser escrever, quem está com alguma coisa aí na gaveta, armazenada no computador, vamos tirar do papel. É isso aí. @Érica com K, erica.alonso.editora. @erica.alonso.editora. Érica, muito obrigado. E vamos conversar mais, que a gente viu aqui que é um universo realmente, tem muito assunto, né? É mesmo. Gente, muito obrigada, viu? Ótima tarde. Legal. É isso aí, pessoal. A parte 2 aqui, vocês acabaram de ver com a nossa querida Érica Alonso aqui, a nossa facilitadora, digamos assim, do sonho de muitos autores, né? Por que não? O sonho da literatura, né? Da Sim. arte da literatura. E chegamos ao final de mais um episódio do Ilustre Podcast. Estamos aqui na TV Metropolitana de Piracicaba, no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba, toda quinta-feira, às 8 da noite, às 20 horas. E também, esses episódios também vão para o canal próprio do Ilustre Podcast no YouTube também. Ilustre Podcast. Você digita lá na busca do YouTube, você acha facinho lá. E os episódios, os links todos, se você quiser ver no Instagram, vai lá em @ilustre.podcast no Instagram, no popular link da bio. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até quinta que vem. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.